Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de arte da semana. E nessa aula nós começaremos uma unidade nova, que é a unidade 7. E nessa unidade vamos falar sobre os diferentes sons. Bom, vamos lá então. Deixem o livro de vocês aberto aí na página 22 e 23 e vamos observar essa imagem. Quais sons poderiam ser ouvidos na situação retratada? Então, observando aí essa imagem, quais sons que poderiam ser escutados? Nós poderíamos ouvir as pessoas rindo, nós poderíamos ouvir a propaganda do cara que está vendendo sucos, barulhos de carros, motos, barulho de cachorro, barulho desse fazendo música, né? Todos esses são sons que estão presentes aí na imagem. Quais sons podem ser ouvidos nas cidades? Quais são os sons que a gente escuta nas cidades? Nós ouvimos barulhos de avião, nós ouvimos barulho de sirene, nós ouvimos, às vezes, rojão, nós ouvimos buzinas, máquinas trabalhando. Todos esses são sons que nós podemos ouvir na cidade. Existem sons únicos da região onde você mora? Se sim, quais? Tem algum som que é só nessa nossa região que tem? Ou a maioria dos sons a gente também pode ouvir em outras regiões? Bom, eu acho que um som único da nossa região. A Probia não consegue pensar em nenhum que seja único da nossa região. Mas vamos lá. Ideias em construção. Que som é esse? Que tal brincar de adivinhar de onde vem cada som? Observe as imagens a seguir. Preste atenção em cada cena, depois escute atentamente os sons que o professor irá apresentar. Qual é a origem de cada um? Bom, pessoal, então vocês vão usar os números de 1 a 4, marcando na atividade aqui nos quadrinhos o número do som que a Probia colocar, tá bom? Então, prestem atenção no primeiro som que eu colocar, e aí vocês vão marcar o número 1 em qual desses sons você acha que é. Combinado? Então, vem comigo. E aí, que som é esse? Vocês estão preparados? Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Então, vamos lá. Que som é esse? Bom, vamos para o número 2. Então, já marcaram o número aí? Agora vamos para o número 2. E aí, que som é esse? Já marcaram? Bom, vamos para o som agora número 3. E o último som, que é o som do número 4. Bom, muito bem. Então, pessoal,
Nossa ordem ficou assim. O primeiro som que eu coloquei foi o som da chuva. Então, o número 1 vai para o quadrinho da chuva. O som que a Probia colocou do número 2 foi de trânsito. Então, o número 2 vem para esse quadrinho aqui. O som número 3 foi som de música. Então, vai para este aqui. E o último som foi som de máquinas trabalhando. É o número 4. Bom, muito bem. A página 25 e 26, pessoal, é uma tarefinha. E eu vou explicar para vocês como vocês têm que realizar. Com algum familiar, dê uma volta pelos quarteirões de seu bairro. Preste atenção nos sons da rua. Se puder, grave os sons que escutar. Escolha 4 deles e faça uma colagem identificando de onde eles vieram. Então, vocês vão passear aí pelo quarteirão, pela rua de vocês e vão escolher 4 sons. Vocês têm que fazer uma colagem para identificar de onde eles vieram. Então, ou o som de uma máquina, o som de um carro da polícia, um som de uma buzina, o som de um caminhão. Vocês vão escolher 4 sons e fazer uma colagem que represente esse som, certo? Bom, página 27. Construindo conhecimentos. O som ao redor. Desde o momento em que nascemos, aprendemos a identificar os sons ao nosso redor por meio da nossa audição. Também aprendemos a reconhecer e a memorizar cada um deles e suas fontes enquanto crescemos. O ambiente ao nosso redor apresenta diferentes tipos de sons. Podem ser sons produzidos por máquinas, pelo ser humano, por instrumentos musicais ou pela própria natureza. Há sons que podem ser agradáveis e outros que podem ser desagradáveis. Podemos classificar o som em um som ruído e som musical. O som ruído é um som desorganizado e muitas vezes desagradável para quem ouve, como o apito de um trem ou o ribombo de um trovão. O que é um ribombo? É um grande ruído, um eco muito forte. Já o som musical é um som regular e muitas vezes agradável. Por exemplo, o canto dos pássaros ou a apresentação de uma banda. Então, todos aqueles sons que forem ruins de ouvir, forem desorganizados, se chama som ruído. Já o som agradável de escutar, um som regular, ou seja, que mantém a mesma altura, mantém o mesmo som, é um som musical. Escute com atenção os sons que seu professor irá apresentar. Escreva na tabela a origem e as características de cada um com as palavras que estão no quadro a seguir. Então, vocês vão ter que colocar se é um som agradável, se é um som desagradável, se é um som ruído ou se é um som musical. Então, prestem atenção que eu vou compartilhar com vocês os sons aqui e vocês vão classificando aí como vocês acham que é esse som. Esse é o primeiro som. E aí, é desagradável e ruído ou é agradável e musical? Esse foi o primeiro som. O segundo som. É um som agradável e musical ou desagradável e ruído? Esse é o segundo som. O terceiro som. Vamos lá. Esse foi o terceiro som. E o último som?
Bom, pessoal, esses foram os sons, então. O primeiro som que a Probia colocou foi o som de uma máquina de escrever, de uma digitação. E é um som desagradável, porque ele é inconstante, ou seja, está toda hora mudando. Então, é desagradável. Opa, deixa eu colocar aqui maiúsculo. E som ruído. Quando ele é desagradável, ele é ruído. O som 2 foi o som de um trovão. E aí, pessoal? O som do trovão também é desagradável. Ou som ruído, porque ele é também inconstante, né? Uma hora tá muito barulho, outra hora não faz barulho. O som 3 foi o som de uma orquestra. É um som agradável, ou seja, um som musical. É gostoso a gente ficar ouvindo uma musiquinha boa, né? Agradável. E o último som foi o som dos pássaros, que também é um som agradável. Ou seja, um som musical. Quem não gosta de ficar ouvindo, né, o barulhinho dos pássaros, é um som muito agradável. Bom, o exercício 2 é agora a sua vez. Cite 2 exemplos de som ruído e 2 exemplos de som musical. Para ficar mais divertido, tente reproduzir na escrita o som de cada um dos exemplos. Bom, pessoal, o que é um exemplo de som musical, então? Canto dos passarinhos, música, instrumentos musicais. Isso são sons agradáveis, sons musicais. Já o som ruído é motor de carro, barulho de máquinas trabalhando, estouro de bexiga, o grito de pessoas, buzinas. Isso são som ruído, é o que não é agradável. Bom, meus amores, então essa foi a nossa aula de arte. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu beijo e o meu abraço e até a próxima. Tchau!